Pessoal, nós vamos trabalhar agora com formulários, tá? Não necessariamente com formulários, que a gente vai ver qual que é o conceito de formulário, tá? Mas com formulário e componentes que eu posso colocar dentro do formulário. Aqui eu vou dar um enfoque em colocar componentes dentro do formulário, porque nós veremos que isso me trará certas vantagens, tá? Mas vamos lá, qual que é a ideia dos formulários e componentes que eu posso colocar aqui dentro dos formulários? Que eu provejo aqui uma interface gráfica com o usuário, de forma que o usuário possa inserir informações, seja por meio de caixas de texto, ou áreas de texto, onde ele pode digitar um texto, seja por meio de checkbox, onde ele pode marcar e desmarcar opções, seja por meio de radios, né, que ele, na hora que ele marca uma opção, ele desmarca outra opção, seja por meio de listas, listas retráteis, tá, que fica colidinha, você clica, ele abre uma listona grandona para você selecionar as opções, seja por meio de botões, tá? Ou outras formas que nós veremos também, tá ok? E essas informações que o usuário insere ali para mim, eu posso pegar e atualizar a própria página que ele está manipulando, que ele está interagindo no momento. Eu posso pegar essas informações e enviar para o back-end. E aí, por exemplo, fazer o tradicional o create, retrieve, update, delete, que é o CRUD, né? Cria, recupera, atualiza e apaga dados que terão no servidor, certo? E esse CRUD pode ser feito para as mais diversas funcionalidades, uma rede social, para criar posts, para você adicionar fotos, para você apagar fotos, para você visualizar fotos, postagens, enfim, qualquer outra coisa que você tenha, se for uma loja virtual para você colocar os seus produtos, recuperar produtos de acordo com as categorias, apagar produto, atualizar o preço do produto, enfim, né, nós teremos todas as opções que nós temos rodando no back-end, nós podemos fazer para isso. E se você não quiser inserir essas informações direto lá no BD, né, você pode fazer uma interface web para isso. O usuário vai lá, coloca essas opções e manda. E aí também tem aquela questão da web 2.0, para o usuário ser protagonista, eu preciso de alguma forma dar essa opção para o usuário colocar essas informações para que eu publique essas informações na web, certo? Então vai servir para isso. E lembrando que eu vou exibir uma série de componentes aqui, mas a gente pode criar outros componentes aqui com JavaScript, não vai ser o caso dessa aula, nós vamos mostrar tudo que nós podemos fazer com HTML. Tá? E aqui até coloquei que a gente pode fazer validação de campos com JavaScript, nós faremos isso mais para frente, mas o HTML ele já proveu uma série de funcionalidades para a gente fazer validação, tá? Não preciso nem codificar, entre aspas, no sentido de fazer estrutura de repetição, if, else, etc. O próprio HTML já tem algumas validações pré-definidas para a gente, ou eu posso personalizar minhas validações com expressões regulares, tá? Bom, vou começar aqui pela tag form, tá? Que eu falei que, ó, eu posso colocar os elementos, né, para o usuário fazer esses inputs, essas entradas fora de um formulário, mas eu vou priorizar colocar dentro do formulário porque elas terão algumas vantagens. Depois eu mostro fora também, mas por enquanto eu vou mostrar dentro. E para colocar dentro do formulário, eu vou ter que colocar, portanto, essas tags que eu vou mostrar mais para frente dentro da tag form. Então a tag form é a tag que identifica um formulário para mim, ou que cria um formulário para mim na tela, tá? E tudo que eu colocar dentro da tag form vai pertencer a um formulário. Eu posso ter quantos formulários eu quiser dentro da minha página. Não preciso ter um único formulário, mas cada formulário aí, portanto, separado por dentro da sua tag form, tá? Ela vai ter algumas propriedades interessantes, então eu já falo agora delas, e eu falei, ó, vou priorizar dentro da tag form, por quê? Porque se eu quiser submeter todos os meus dados para o meu back-end, se eles estiverem dentro do form, a hora que eu clicar no botão Submit, eu já envio todos os dados que estão ali de uma vez, tá? Caso eu não tenha isso, eu vou ter que ficar pegando dado por dado, campo por campo, criando uma estrutura. A gente vai fazer dessa forma também, mas por enquanto não. Mas eu teria que pegar campo por campo que tem ali no meu formulário, tá? Colocar ele em algum tipo de estrutura e pegar e enviar essa estrutura para o back-end, tá? Se eu tenho tudo dentro do form, vai ser muito fácil. Eu vou clicar no Submit, ele já vai pegar e já vai enviar tudo para o back-end. Depois, no finalzinho, na hora que eu já tiver mostrado os componentes, eu mostro como isso funciona para vocês, tá? E também já vai prover validação de campos via HTML. Então, se eu estou dentro de um form, eu vou ter uma propriedadezinha que eu vou chamar de required, que é chamada de required. E eu vou ter uma outra que é o pattern, então eu posso utilizar tanto a validação padrão do HTML, no caso do required, ou eu posso especificar minha validação com pattern. E aí eu só vou submeter esses campos para o meu back-end lá, se os campos estiverem
validados, tá? Isso nativamente via HTML sem precisar programar no JavaScript. Ó, como eu falei, eu posso programar no JavaScript, mas se está dentro de um formulário, eu consigo ter esse tipo de validação já no HTML, ok? Bom, alguns dos atributos aqui mais famosos da tag form são o action, tá? Ele vai especificar o endereço para onde os dados do formulário serão enviados, tá? E a tag method, tá? O method vai ser basicamente o get ou post, tá? O get significa que eu vou pegar os dados do meu formulário e eu vou enviar esses dados na minha própria URL, tá? Como chamado de parâmetro da minha URL, tá? Lembra que a URL a gente viu todas as partes do componente, uma parte que serão os parâmetros da URL. Então esses dados do formulário eles vão na forma de parâmetro da minha URL. Já no post, tá? Os dados vão no corpo da minha requisição. Vou fazer uma requisição HTTP, não vou entrar muito nos méritos da requisição, que nós teremos uma aula só para isso, né? Mas pensa que você está mandando um pacotinho de rede e essas informações do formulário vão dentro do pacotinho. Então, eu vou falar, opa, eu quero mandar esses dados do formulário para uma URL X, certo? Eu vou continuar especificando a URL lá no action, certo? Só que esses dados que estão dentro do meu formulário, eu quero mandar para essa requisição, ele não vai pegar e vai colocar na frente dessa URL, tá? Ele vai colocar dentro da requisição, ou seja, o usuário ele não enxerga os dados que eu estou enviando aí para o meu servidor back-end. Quanto que eu uso um, quanto que eu uso outro? Se não tiver problema em expor os dados da URL, normalmente é o get, tá? Se tem problema em expor, por exemplo, usuário e senha, não vou pegar o usuário e senha e enviar no corpo da minha URL, não. Desculpa, como parâmetro da minha URL, que quem tiver no computador do lado vai ver o meu usuário e senha, certo? Aí eu envio no corpo da minha requisição, certo? Maneira bem simples, tá? A gente tem outros verbos ou métodos HTTP, que a gente vai ver quando a gente vê o protocolo, mas aqui no formulário ele vai me dar esses dois, e a hora que a gente for ver o HTTP, eu explico melhor isso. Mas só pra gente brincar um pouquinho com esses dois métodos, tentar enxergar a diferença entre eles, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou fechar aqui, eu vou criar agora uma outra pastinha que vão ser vou chamar de formulário. Dentro do formulário, eu vou criar meu form HTML, certo? Que é aqui HTML5. Ô meu filho, fala comigo não. Opa, criou, tá? Criar o form. Agora que eu percebi que eu não estou mudando o lang aqui, tá tudo em N, né? Mas, enfim, quando a gente for fazer a página, vai virar o PTBR. E aqui dentro do meu body, né? Lembrando que eu posso ter o header, o main, tudo bonitinho, né? Como aqui a gente está fazendo algumas páginas de teste, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um campo texto, que é o input text, já vou falar dele com mais detalhes mais para frente, mas é o campinho que eu posso digitar um texto, certo? O nome eu vou deixar vazio por enquanto, o ID eu vou deixar vazio por enquanto também, tá? E aí eu vou colocar um botão, certo? Que vai ser um botão de submeter o formulário, ou seja, tudo que tiver dentro do formulário, a hora que eu clicar nesse submit, ele vai submeter o meu formulário. E aqui eu vou escrever aqui no meu botão, tá? Submeter, tá? Ou enviar, enfim, o que vocês quiserem ou acharem melhor, mas o efeito será o seguinte, eu vou copiar este cara aqui, copypath, tá? Vou colar aqui por enquanto, tá? Abrir o meu formulário bem simplesinho, com uma caixa de texto e um botão submeter. E aí eu falei o seguinte, a hora que eu clicar no submeter, ele vai pegar aquilo que está especificado no action, tá? De acordo com o método padrão dele é o get, ó, o método padrão dele é o get. Vai pegar esses dados e vai enviar para um servidor. Fala, pô, mas eu não nem ensinei servidor ainda, tá? Vai ser um pouquinho complicado demonstrar esse funcionamento. Então, o que eu vou fazer, tá? Eu vou usar um serviço aqui, bastante famoso, chamado google.com.br, tá? Vou fazer uma pesquisa que dá, ó, teste, certo? E aí perceba o seguinte, ó, vou até copiar essa URL, jogar para dentro do meu Atom e aumentar
para vocês verem o que está dentro daquela URL. Tá? Vou colar aquela URL, vou dar uma ampliadinha aqui, deixa eu só quebrar a linha, view, software wrap, tá? Então tem aqui a URL do Google, tá? google.com.br/search, que é para eu fazer dentro dessa página aqui, já é o /search, certo? E aí tem um símbolo de interrogação, nós já vamos ver que esse é o símbolo que separa os parâmetros da minha URL, e tudo que está vindo aqui na frente é parâmetro, tá? Eu estou passando meu próprio teste aqui, ó, certo? Foi a palavra que eu digitei, tá? Se eu digitar aqui, ó, vou colocar uma outra URL, teste de velocidade, tá? Vou copiar o URL que ele colocou aqui, tá? Tá aqui, ó, teste mais de mais velocidade, então ele está substituindo o espaço pelo mais, já observem isso, tá? E aqui, ó, tem um E comercial que é utilizado para eu passar outros parâmetros, ele está passando vários outros parâmetros aqui para controle dele, tá? Mas o fato é que se eu pegar essa parte da minha URL, tá? Vou colar aqui para vocês verem, só até o teste de velocidade, pegar ela e colar aqui no meu navegador, tá? E já vai fazer a busca justamente com o teste de velocidade. Então, o que aconteceu aqui, ó? Ele chamou uma URL, certo? E aqui ele está passando os parâmetros dessa URL aqui que é o /search. Portanto, eu falei que o action, ele vai chamar uma URL que eu estiver especificando, que é a URL que vai corresponder ao serviço que vai atender a minha requisição. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou jogar aqui pro action, certo? E aí, ó, eu quero, de alguma forma, que aquele que igual teste de velocidade, ele coloque automaticamente na frente desse /search aqui. Como que eu vou fazer isso? Tá? Simplesmente, se eu chegar aqui e falar que o nome da minha caixa de texto é que, ele já vai fazer com que aqui seja o nome do meu campo, dado pelo name, vai colocar o igual automaticamente para mim, e vai colocar o teste de velocidade ou o que eu escrever dentro da minha caixa de texto na frente. Quer ver? Tá? Vou salvar, deixar dessa forma. Vou até retirar o ID daqui para vocês verem. Lembrando que na prática a gente sempre vai deixar com o ID, mas vou falar isso mais para frente. Certo? Salvei minha página. Vou vir aqui e vou atualizar o meu formuláriozinho. Muito simplesinho, tá? Atualizei. Vou digitar aqui teste, submeter. Olha o que aconteceu. Vou copiar aqui o que apareceu na minha tela. google.com.br/search que igual a teste, certo? Ele já pegou o nome do campo que era aqui, já colocou igual e já colocou o conteúdo do campo na frente. Se eu digitar outra coisa, ó, teste de velocidade, tá? O que aconteceu aqui? Exatamente a URL que eu tinha quando eu fiz a busca manual do Google. Tá? Então, o que o Google está fazendo? Ele está fazendo um formuláriozinho de busca, tá? E que ele vai chamar uma URL na qual vai atender uma requisição, certo? Da minha busca. E aqui eu estou passando os parâmetros da busca, que é a minha string de busca que eu quero para ele, tá? Obviamente, se eu colocar outros parâmetros, vai ter o e-comercial aqui e vai ter alguns outros parâmetros na minha busca, tudo bem? Isso foi só, então, para ilustrar o que acontece quando eu tenho um form, certo? Que ele vai pegar todas as informações que eu tiver no meu formulário e já vai montar uma URL de requisição com elas. Se eu tivesse outros campos, tá? Aí eu vou tirar o Google aqui só para não dar pau. Eu vou colocar uma tag vazia, tá? Se eu tivesse outros campos texto aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma tag nome, colocar aqui pode ser o nome, né? Nome, endereço, CEP e assim por diante, tá? E atualizar o meu formulário. Vou voltar aqui para o formulário anterior, certo? Tem aqui 3 caixinhas de texto. Vou colocar aqui Rafael, CPF, o CEP, certo? E clicar no submeter. Olha o que aconteceu com o meu URL. Como eu não especifiquei nenhuma URL, ele está considerando que o meu endereço sou eu mesmo, tá? E aí, ó, ele já está pegando para mim e já está montando a minha requisição, ó, que começa aqui, até aqui é minha URL, certo? Não especifiquei ninguém, eu mesmo, colocou o caminho da minha página mesmo. Colocou o símbolo de interrogação e aqui eu começo a passar os parâmetros da minha URL. Então já montou, ó, nome, Rafael, e-comercial, próximo campo, endereço, o valor do endereço e o CEP que eu passei na frente. Então essa é uma vantagem legal de utilizar formulário.
tá? Tem outras vantagens também, que é a questão da validação, mas isso eu vou deixar um pouquinho mais para frente. E, só para pontuar aqui a diferença, né, encerrar um pouquinho essa parte do formulário, se eu tiver um post, né, ao invés do get, ó, vou colocar o mesmo formulário que eu tinha, só que agora eu vou colocar o post. O que vai acontecer? Tá? Vou voltar aqui para o meu site que eu tinha antigamente, eu vou colocar aqui meu teste, certo? String teste. Vou submeter, só que ó, ele chamou google.com.br/search, essa tá a URL, certo? Vou colocar aqui maiorzinha para vocês verem. Opa. Certo? Só ficou o search, não passou os parâmetros da busca e meu Google não conseguiu entender. Falou, ó, não consigo entender um post para essa URL/search, ou seja, esse caminho que está aqui, ele não atende esse post. E onde que estão os dados do meu formulário? Eles foram no corpo da requisição, não foram aqui na URL, tá? Mas não se preocupe que nós faremos get, faremos post, faremos put, faremos delete, faremos vários verbos HTTP, ou trabalharemos com vários verbos HTTP, tá? Outras propriedades interessantes aqui do formulário, e aí a hora que eu colocar mais campos a gente trabalha com elas, é o autocomplete. Se eu quero que, ou conforme o usuário vai digitando coisas que ele digitou anteriormente, eu disponha para ele na tela, para que ele possa autocompletar, ou seja, clicar e já preencher o campo. Tá? Nós temos aqui o tipo de encriptamento, não sei se fala aqui, o tipo de criptografia, não chega a ser criptografia, tá? Eu esqueci, enctype, tipo de codificação, vamos assim dizer, tá? Não sei muito bem qual que é a tradução para isso, tá? Mas, enfim, como que nós vamos pegar os dados que estão no formulário e colocar ou na minha URL, tá? Ou enviar ali no corpo da minha requisição. O formato padrão, esse application x www form URL encoded, ou seja, da mesma forma como eu codifico lá na minha URL, que foi isso que a gente fez com o get agora, tá? A gente mandava os parâmetros na URL, então como se eu codificasse os meus dados naquele padrão de formato da URL. Se eu estou enviando via URL, tem que ser, né, o form URL encoded. Mas eu posso utilizar essa mesma lógica, né, de colocar o campinho igual o valor do campinho. Aí a gente viu, por exemplo, que os espaços, né, ele coloca um mais no lugar dos espaços, e outros caracteres especiais, colocar um arroba, colocar um acento, enfim, ele vai utilizar a codificação ASCII hexadecimal e vai separar cada campinho pelo E comercial, certo? Então, esse é o form URL encoded. Eu posso, portanto, no meu formulário, chegar aqui e colocar o enctype, tá? Aqui, ó, application xform URL encoded. Se eu trocar aqui para o get, tá? Salvar, vir aqui na minha página, voltar, vou atualizar aqui para o teste, tá? O Google conseguiu interpretar porque foi nesse formato do URL encoded, que é o mesmo formato que eu preciso utilizar para o get, tá? Se eu quiser no post, posso utilizar ele também, ele vai pegar esses dados, mas vai jogar para dentro do corpo da minha requisição. E aí eu tenho também, se eu quiser só enviar um texto plano, só convertendo espaço para mais e o resto vai do jeito que está, posso utilizar esse texto plano. Ou posso utilizar também o Multipart Form Data. Normalmente esse daqui eu utilizo quando eu quero mandar arquivos, tá? Que aí a gente não codifica os caracteres, tá? E também é requerido quando for feito o upload de arquivo obrigatoriamente. Tem que ser nesse formato, já que o conteúdo do arquivo ele vai em diferentes seções separadas, ou seja, o meu formulário ele vai sendo submetido em múltiplas partes. Então, você tem um formulário lá, nome, CPF, não sei o que, submete o comprovante de residência, alguma coisa aí, a gente vai ter que pegar o nosso formulário e passar ele para Multipart Form Data, tá? Não se preocupem que a hora que nós estivermos no back-end, nós voltaremos e trabalharemos, mas já que a gente vai trabalhar com o formulário, eu já estou esclarecendo isso aqui, tá? Nós temos o target também, target igual da URL, tá? Se eu colocar nada, que é o self, a própria resposta apareceu na minha página aqui, certo? Onde eu tinha o meu formulário, eu cliquei, a resposta veio na minha página, mas se eu colocar o target blank, por exemplo, a hora que eu submeter, ele vai abrir uma outra página, vai exibir a resposta para mim, tá? Então, deixa eu dar um Alt Z para jogar aqui para baixo, posso colocar aqui o target, eu vou colocar aqui blank. Vou voltar aqui, atualizar,
teste, tá? Aí ele abriu uma outra aba e colocou o resultado da minha busca aqui, ok? Aí, meu filho. Tá? E dado isso, dado que nós vimos o funcionamento básico do for, já colocamos um inputzinho, já colocamos um button de submit, eu nem expliquei isso, mas não se preocupe que a partir de agora explicarei os todos, tá? Então, começando pelos campos input, então no próximo vídeo falarei tudo sobre os inputs para vocês. Então, até o próximo vídeo.